Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de agosto de 2020. Como sempre, conversando pelo Skype com a Karina Zucolotto. Karina, uma semana que nós acompanhamos, inclusive nesta mesma formatação para o direto do plenário, que estamos aqui no Plenárias também, com o distanciamento social por conta da Covid-19, mas sempre prontos para passar para os telespectadores os principais momentos dos julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que no caso tiveram como destaque um julgamento único. É uma semana, como a gente brinca dizendo, monotemática, que foi a questão da investigação pelo Ministério da Justiça de servidores supostamente ligados aos chamados movimentos antifascistas. Exatamente, Cadu. Mantendo esse distanciamento, a gente acompanha tanto direto do plenário, ao vivo aqui, nas sessões ainda por videoconferência, e aqui no Plenárias, a gente mantendo essa mesma questão da segurança em razão da Covid-19. Tudo para o bem de toda a equipe e a gente poder levar todas essas informações para quem nos assiste. E você tem razão, nessa semana, um tema único no plenário do Supremo Tribunal Federal, que acabou culminando com o entendimento por maioria de que o mapeamento de posicionamentos políticos e até mesmo a identificação de opositores ao governo federal representa um desvio de finalidade da atividade de inteligência do próprio governo. Os ministros, por maioria, acabaram seguindo o voto da ministra relatora Carmen Lúcia e deferiram parcialmente a medida cautelar. E a gente vai acompanhar tudinho como foi esse julgamento que começou na quarta-feira e finalizado nesta quinta. Portanto, vamos fatiar o tema da semana. Então, como vimos, portanto, na pauta desta semana, o pedido de liminar na ação proposta pelo Rede Sustentabilidade. O partido questionou investigação sigilosa do Ministério da Justiça contra servidores identificados como ligados aos chamados movimentos antifascistas. A relatora, ministra Carmen Lúcia. A Rede Sustentabilidade alega que a investigação do Ministério da Justiça seria motivada por perseguição política e ideológica. Na ação, o partido afirma que há evidente violação de diversos preceitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, como a liberdade de expressão, direito à intimidade, à vida privada e à honra, liberdade de reunião e de associação. A Rede Sustentabilidade argumenta ainda que a investigação teria sido aberta contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança e 3 professores universitários, identificados como integrantes do movimento antifascismo. O partido pede a suspensão imediata da produção e da disseminação de informações de inteligência sobre o grupo de servidores, a remessa dos conteúdos já produzidos ao STF para análise e a abertura imediata de inquérito pela Polícia Federal para apurar eventual prática de crime pelo ministro da Justiça e Segurança Pública e subordinados. Pois bem, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou esse julgamento na sessão da quarta-feira, dia 19. Repetindo, é o julgamento sobre o suposto dossiê do governo federal contra servidores identificados como ligados aos chamados movimentos antifascistas. Além do relatório e do voto da ministra Carmen Lúcia na quarta-feira, foram apresentadas as sustentações orais dos representantes legais dos envolvidos a partir de videoconferência. A Rede Sustentabilidade afirma que há evidente violação a diversos preceitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, como liberdade de expressão, direito à intimidade, à vida privada e à honra, liberdade de reunião e de associação. Se os democratas, por um minuto que seja, se cansarem de defender o Estado Democrático de Direito, poderá ser tempo bastante para que as trevas voltem ao nosso mundo. Hoje, excelências, o alvo do dossiê são os vinculados ao movimento antifascista. Qual será o foco da mira do laser estatal na próxima vez? O advogado-geral da União destacou que o sigilo é essencial para o serviço de inteligência e que não houve exageros por parte do Ministério da Justiça. É importante registrar que o ocorrido determinou a tomada de diversas medidas de integridade e de boa governança pública. Por exemplo, instauração de sindicância investigativa para apurar os fatos, substituição da chefia da diretoria de inteligência para garantir total isenção e liberdade para a comissão sindicante, comparecimento do ministro da Justiça para prestar esclarecimentos à comissão mista de controle e controle das atividades de inteligência,
Voluntariamente isso aconteceu. Já o Procurador-Geral da República ressaltou que o serviço de inteligência antecipa cenários de riscos. O parecer dele foi pelo não conhecimento da ação. Organizam-se informações para formar conhecimento. Outra coisa bem diferente é a investigação criminal, cujo objetivo é coletar dados acerca da materialidade e da autoria de crimes. No caso vertente, as informações obtidas pelo Procurador-Geral da República, fornecidas pelo Ministro da Justiça, foram coletadas na atividade típica de inteligência, não de uma atividade de índole investigativa qualificada por sua natureza inquisitorial. No início do voto, a ministra Carmen Lúcia esclareceu que não havia decretado sigilo em nenhum documento. Carmen Lúcia destacou que recebeu do ministro da Justiça uma nota explicativa sobre o relatório e que nessa nota ele afirmava que não havia solicitado qualquer relatório e só teve conhecimento da existência do documento pela imprensa. Benza a Deus a imprensa livre do meu país. Benza a Deus que nós temos ainda um poder judiciário que toma conhecimento disso e que dá a importância devida para a garantia da democracia, no sentido de a gente verificar do que se trata aqui, o que é e qual a resposta constitucional a ser dada. A ministra Carmen Lúcia ressaltou que a ação se justifica e votou pelo deferimento da liminar para suspender qualquer ato do Ministério da Justiça que implique em produção ou compartilhamento de informações pessoais ou políticas, práticas cívicas dos cidadãos identificados no movimento político antifascista. Concluo presentes na espécie os requisitos para o deferimento de medida cautelar nos seguintes termos, que é o meu voto. Para deferir a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, escolhas pessoais e políticas, práticas cívicas dos cidadãos, servidores públicos, federais, estaduais, municipais, identificados como integrantes do movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. É como voto, senhor presidente. Pois é, vale lembrar que esta sessão plenária da quarta-feira, ela foi marcada exatamente por uma sistemática que é muito adotada, ou seja, a apresentação do relatório, sustentações orais, particularmente quando há uma grande quantidade de sustentações a serem feitas a partir da tribuna, mesmo por videoconferência, e a apresentação do voto da relatora. Inclusive, isso aconteceu um pouco depois, houve uma certa demora no início do julgamento, porque nós tivemos também, na quarta-feira, a caracterização da realização também da chamada sessão administrativa, como na semana anterior, que também estão sendo transmitidas pelo princípio da transparência por meio do direto do plenário, as decisões administrativas que são tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, caracterizando o restante da sessão por este julgamento e também ainda, que vamos ver nessa edição do Plenárias, a homenagem, melhor, as homenagens que foram feitas ao ministro Celso de Mello, que completou 31 anos na Suprema Corte Brasileira. Homenagens que aconteceram na terça-feira, numa das turmas do Supremo Tribunal Federal e também no plenário do STF. Mas voltando especificamente a esse julgamento, Karina, uma questão aqui é o tipo de ação que foi utilizada para se trazer essa questão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma ação que foi criada a partir da Constituição Federal de 1988. Exatamente, Cadu. Essa ADPF, ela veio somar-se às outras ações de controle de constitucionalidade das leis, mas trazendo uma circunstância específica. A ADPF, essa ação que foi utilizada pelo Partido Rede Sustentabilidade, ela tem como característica principal a subsidiariedade, ou seja, em não sendo cabível uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar um determinado ato ou omissão que estaria sendo questionado ou violador de direitos fundamentais, o que se denomina preceitos fundamentais, e foi delimitado pelo Supremo, já que o legislador não fez isso quando editou a lei regulamentadora, os ministros, então, o Partido Rede Sustentabilidade propôs essa demanda, criada em 88, justamente para questionar esse inquérito que, ao argumento
do partido político autor, estaria violando diversos dispositivos fundamentais da Constituição, como o direito de associação, direito de reunião, a inviolabilidade da privacidade, da intimidade e da honra dessas pessoas que, de uma certa forma, estariam sendo investigadas, teriam os seus endereços e redes sociais monitorados, já que dissidentes do governo federal ou opositores a essas políticas praticadas pelo governo federal. Então, traz-se esse argumento e a maioria dos ministros, a gente vai ver logo depois como foi a sessão da quinta-feira, acaba acompanhando a ministra relatora para entender que sim, essa ação preenchia os requisitos de admissibilidade, ou seja, é a ação que deveria mesmo ter sido proposta e que isso ela é conhecida e acaba sendo deferida parcialmente essa medida cautelar. É importante a gente só esclarecer, Cadu, que esse julgamento se deu direto no plenário, mas para a análise do deferimento ou não dessa medida cautelar para suspender quaisquer tipos de investigação nesse sentido do voto da ministra Carmen Lúcia. O mérito ainda deve voltar ao plenário oportunamente. Pois é, Karina, esse julgamento, portanto, caracterizado por esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, teve este início na sessão plenária da quarta-feira. Nós vamos conferir como é que foi o encerramento deste julgamento, desta medida cautelar, na sessão da quinta-feira. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão da quinta-feira, dia 20 de agosto, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o Ministério da Justiça deve suspender produção de relatórios sobre servidores públicos que seriam associados aos chamados movimentos antifascistas. O julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo partido Rede Sustentabilidade foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele ressaltou que não se autoriza bisbilhotar e supor-se servidores públicos da área de segurança são a favor ou contra o governo. E assim, seguiu o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia. Não bisbilhotar e supor se essas pessoas, principalmente servidores públicos da área de segurança, são a favor ou contra o governo, são a favor ou contra essa ideologia aí. Outra, isso é grave. Certo que, como foi feito, estava mais para fofocaiada, né, do que um relatório de inteligência. Já para o ministro Edson Fachin, houve desvio de finalidade na produção do relatório. A administração pública não tem, nem pode ter, nenhum ministério tem, nem pode ter o direito, ou pretenso direito, de listar inimigos do regime. Só em governos autoritários é que se pode cogitar dessas circunstâncias. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso ter consciência do risco que a atividade de inteligência exerce e que poderia resultar no abuso de poder. O ministro também destacou no voto que esse tipo de monitoramento questionado na DPF é incompatível com a democracia. Esse tipo de monitoramento para saber o que fazem eventuais adversários desse grupo antifascista é completamente incompatível com a democracia, a menos que se tivesse qualquer elemento para supor que eles tramavam contra o Estado ou tramavam contra as instituições democráticas. A ministra Rosa Weber também seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Eu reputo presente nesse primeiro olhar, o desvio de finalidade apontado pela relatora, pelo menos em tese, na produção do referido relatório, o que conduz à concessão da cautelar. Também seguiu o entendimento da relatora o ministro Luiz Fux. Ele ressaltou em seu voto que esse tipo de investigação tem reflexos internacionais e revela uma atividade intimidadora que não combina com a democracia. Esse efeito silenciador do relatório semelhante aos guinea facts de uma prática acessória inibe servidores públicos e professores
e difunde, o que é pior de tudo, a cultura do medo. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a relatora no sentido de impedir que a inteligência do Estado extrapole os limites constitucionais. Acho importante que o Supremo Tribunal Federal estabeleça, desde logo, alguns parâmetros para esta importante atividade estatal, para que nós não revivamos a história recente, e desta vez como farsa, o macartismo que se desenvolveu nos anos 50 nos Estados Unidos, no qual milhares de artistas, sindicalistas, servidores públicos e cidadãos comuns foram investigados, perseguidos e ameaçados sob a suspeita de nutrirem pendores comunistas ou esquerdistas. Já o ministro Gilmar Mendes criticou a coleta de dados para monitorar quem é de oposição ao governo, o que é incompatível com a liberdade constitucionalmente concedida. O sistema de inteligência brasileiro é um instrumento do Estado brasileiro e não de governo. Deve se ocupar das macro questões de segurança pública e de proteção à soberania nacional, não podendo ser utilizado para monitorar a oposição e os críticos aos atuais ocupantes do governo. O ministro Marco Aurélio abriu divergência. Concluo pela inadequação da ação ajuizada e extinção do processo sem apreciação da matéria de fundo. Por maioria, o plenário do Supremo seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia, que votou pela proibição de o Ministério da Justiça elaborar dossiê contra antifascistas. Por maioria, concederam a medida cautelar para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública de produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimentos políticos antifascistas, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. Pois é, Karina, os votos dos ministros, ficou bastante claro o que seguiram exatamente as proposições feitas pela ministra Carmen Lúcia. Foram 9 votos a 1, o ministro Celso de Mello não estava presente por motivos de saúde e houve a divergência apresentada pelo ministro Marco Aurélio. Do que é que se tratou especificamente nesse caso? O ministro Marco Aurélio foi quase o último a votar, antes até do presidente, né, que normalmente é o último a votar, mas o ministro Marco Aurélio, quando já se somavam 8 votos, já tinha essa maioria para se deferir a medida cautelar conforme a ministra Carmen Lúcia já havia proposto, ele entendeu que essa ação, a ADPF, não era cabível e não se justificaria para afastar ou suspender todas essas investigações. O ministro Marco Aurélio julgou, portanto, que esse instrumento foi utilizado de forma inadequada. Ele chegou até a falar de que estaria havendo um barateamento da propositura dessa ADPF, uma ação nobre, que, como a gente falou anteriormente, foi criada na Constituição de 88, a partir de 1988, pelo legislador constituinte, e tem esse caráter de subsidiariedade justamente para poder buscar proteger esses direitos fundamentais. Ele disse: não pode ser proposta essa ação com base única em informações noticiadas em jornais e revistas, que seria muito pouco para fundamentar a proposição de uma ação tão nobre. Mas, vencido nesse ponto, já que todos entendiam que a ação era cabível e acabaram julgando o resultado da medida cautelar, no mérito dessa medida cautelar e não no mérito da ação, o ministro acabou indeferindo, entendendo também que não justificaria uma decisão dessa, não estariam contemplados os requisitos para o deferimento da medida cautelar, já que a produção de meros relatórios investigativos não se justificaria a suspensão em razão deles estarem sob sigilo. E, nesse sentido, então, ao contrário da maioria que já tinha se formado, ele indeferiu o pedido de medida cautelar. Mas foi o único voto vencido. Por 9-1, os ministros
por maioria, acabaram acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia. Karina, como você bem observou, trata-se de uma medida cautelar. Existe a necessidade do tema voltar ao plenário para que haja decisão de mérito. Exatamente. Os ministros só se debruçaram sobre esse pedido de medida cautelar. O mérito, oportunamente, deve retornar ao plenário. Pois bem, esse foi o grande destaque da semana na sessão por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, o julgamento iniciado na quarta e encerrado na sessão da quinta-feira. Agora nós vamos dar uma passada em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a presidente da primeira turma, ministra Rosa Weber, homenageou o ministro Celso de Mello, que completou na segunda-feira, dia 17, 31 anos de Supremo Tribunal Federal. Falar do eminente ministro Celso de Mello passa necessariamente pelo registro de sua preciosa e inestimável contribuição às causas da justiça, da liberdade e dos direitos fundamentais, a que, com invulgar brilho e desassombro, se tem dedicado nessas mais de 3 décadas. E na abertura da sessão plenária da quarta-feira, foi feita mais uma homenagem ao ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello não pôde participar da sessão, como já dissemos, por motivos de saúde. O ofício da jurisdição constitucional é zelar pela integridade do pacto fundante do país e proteger, em última instância, o cidadão contra toda e qualquer forma de arbítrio. E o ministro Celso de Mello é um exemplo vivo das virtudes que devem ser encarnadas por um juiz constitucional. Nesses 31 anos, como ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência tem atuado com altivez, retidão, integridade, seriedade e extrema lealdade às leis e à Constituição do país. Neste país imenso, marcado pela pluralidade e também por profundas desigualdades sociais, o nosso decano desponta como uma voz potente em defesa dos direitos das minorias e do combate a qualquer forma de exclusão e de discriminação. História viva da Suprema Corte presta à Advocacia Geral da União e este Advogado-Geral da União a devida homenagem à Sua Excelência, o ministro decano José Celso de Mello Filho. Sua trajetória nessa grande corte confunde-se com a recente história nacional, marcada pela defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais e coletivos. São inúmeras as contribuições do ministro Celso de Mello para a ciência jurídica, para a justiça brasileira e para o controle da constitucionalidade. Comemoramos e desejamos ao ministro Celso de Mello muita saúde e a preservação da serenidade e do profundo discernimento, que eles são peculiares. E acompanhamos 18 desses 31 anos dos trabalhos do ministro Celso de Mello aqui pela TV Justiça. 18 anos também recém-completados aqui no Supremo Tribunal Federal. Karina, encontro marcado para mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal na outra semana. Exatamente, Cadu. Encontro marcado já para a próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direito do Plenário, e nesse final de semana com o Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.